Mais uma análise de poço, e dessa vez na cidade de Cachoeiro, do Itapemirim, no Espírito Santo. E vamos ver o passo a passo para chegar até esse resultado, que é o mapa que a gente entrega ao cliente, um mapa já referenciado com a alocação dos poços. Vamos lá. A primeira coisa que a gente faz é dar uma olhada no perímetro da propriedade e fazer alguns perfis de elevação no Google Earth para entender a topografia do terreno. Então, nesse caso aqui, a propriedade faz uma espécie de L, em alguns pontos estreita, e a gente vai ver como se comporta a topografia do terreno, o relevo, né? Então, a gente tem essa serra ao fundo e também uma serra no meio, que é justamente onde faz o L do terreno. E é muito importante a gente ter o conhecimento disso na hora que for colocar o poço, porque a gente sabe o que é alto, o que é baixo, o que é vale, como esse ponto aqui que foi mostrado. Feito isso, a gente parte para o software do ArcGIS, em que a gente trabalha com essa imagem de relevo de SRTM, mas ela dá uma ideia melhor sobre a estrutural do terreno. Então, aqui é mais uma observação da geologia. Partindo para o estudo de artigos da região, a gente conseguiu achar esse artigo aqui muito bom, por sinal, e que fala sobre a hidrogeologia de Cachoeiro de Itapemirim do estado do Espírito Santo como um todo, mas nessa região aqui sinalizada no mapa é a região de Cachoeiro, e a gente vai dar um enfoque nela para entender os poços e como funciona a água subterrânea nesse local. A gente vai mudar aqui a transparência do SRTM, trabalhar com a transparência que vai ajudar a gente a tirar drenagem, quando a gente ativar a imagem satélite. E para vocês se localizarem, coloquei aqui esses dois lineamentos, que são bem visíveis no mapa geológico e que a gente consegue ver também na imagem de SRTM. Essa mesma imagem que a gente está vendo aqui é a imagem que a gente utiliza na hora de fazer a alocação dos poços. Então a gente utiliza a metodologia científica, que é a mesma desse artigo científico. E como falei, depois de utilizar o relevo de SRTM, a gente vai ativar a imagem de satélite para fazer a extração da drenagem. Então tem esse curso aqui, que é bem fácil de identificar, não precisa nem da imagem de SRTM para fazer a extração dele. E agora a gente vai extrair fraturas. Temos essa, né, na direção NWSE, preferencialmente, e também NESW, que são as mais favoráveis para a água. Esse estudo ele é feito na região dos poços produtivos, para que a gente consiga entender o que controla as fraturas que estão fornecendo água para os poços. Dentro da propriedade, a gente tem fraturas, como falei, no sentido preferencial NWSE e também NESW. As melhores para a água são as fraturas NESW, que são perpendiculares às preferenciais do trend NWSE. Fazendo mais extração aqui da drenagem, a gente percebe um rio com uma largura considerável passando muito próximo, e esse rio vai ser muito provavelmente o que vai fazer a recarga dessas fraturas. Feito isso, a gente vai fazer a locação da linha geofísica, que nesse caso o cliente vai fazer a segunda etapa, que é o raio-x, para ter uma ideia de como se comporta a fratura em profundidade e ter uma alocação mais precisa. Mas não só por isso a gente vai deixar de locar os poços, para que ele saiba onde é o melhor local para furar antes da geofísica. E para isso a gente vai fazer uma análise dos poços. Então a gente precisou ir para um município mais afastado, Domingos Martins, e fazer uma análise de poços produtivos que está no mesmo contexto geológico de Cachoeiro. Então a gente conseguiu extrair as fraturas nas mesmas direções da propriedade do cliente, e a gente vai pegar essa análise e vai replicar dentro do terreno que a gente está estudando para alocar os melhores pontos para a perfuração de poço, mesmo sabendo que o cliente vai fazer o serviço da geofísica, que é uma espécie de raio-x que vai nos dar uma imagem de como as fraturas se comportam em profundidade. Então aqui já temos locado tanto a geofísica quanto os poços. Vamos conferir mais uma vez os locais que foram dados como bons potenciais. Então a gente volta para o Google Earth e a gente foca nossa análise de perfil apenas nesses pontos. Então estou passando aqui uma drenagem, para vocês verem que existe uma zona de recarga próxima, não tão grande quanto a do rio, e nessa zona aqui, mais a leste da propriedade, a gente tem esse valezinho que vai servir para acumular água e recarregar a fratura que está próxima. A etapa seguinte é só colocar o potencial dos poços. Como a gente não tem muita informação na região, a gente não pode chamar esse ponto de alto potencial. Então vamos colocar como médio, apesar de ter fraturas e drenagens que são importantes para fornecer poços produtivos, nós vamos colocar médio potencial porque a gente não conseguiu fazer estudo de poços próximos à propriedade. A gente precisou estudar poços em outro município. Então é isso, pessoal. Se gostou desse vídeo, não esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho para receber notificações, compartilhar com os amigos e comenta aqui algum feedback que é muito importante para nós. Um abraço e até a próxima.